Eita, mas tá pesado. Pera, tem o Silmarillion que conta o começo, mas o Hobbit foi lançado antes e o Senhor dos Anéis é o mais famoso. E agora, hein? Por onde começar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Não importa quantas contas você encontrar sobre Tolkien no Brasil e no mundo, as pessoas sempre vão perguntar: mas afinal, por onde eu começo as obras de Tolkien? E essa é uma pergunta muito pertinente, porque realmente são muitas histórias e bastante complexas. E até quem já leu gosta de seguir algumas ordens propostas para suas releituras. Eu preparei aqui 3 propostas de ordem de leitura, mas lembrando que a resposta qual é a ordem correta não tem. Depende muito do perfil das pessoas. Eu preparei aqui 3 para vocês, 3 propostas de ordem de leitura, mas isso não significa que elas sejam as únicas, e muito menos que elas devem ser seguidas. São apenas sugestões que vocês podem gostar ou não. E é claro que eu deixei a que eu mais gosto por último, não é mesmo? Lembrando que eu estou propondo aqui ordem de leitura das obras do Legendário de Tolkien. Essas obras que falam, essas histórias que contam sobre Arda, sobre a Terra-média, sobre essa mitologia literária que Tolkien criou. As outras obras que não correspondem ao Legendário eu não vou trazer aqui nesse vídeo hoje. Bom, vamos lá. A primeira é a ordem cronológica. Eu deixei lá no Instagram uma arte que o Eduardo Boêmio, meu querido amigo Eduardo Boêmio, fez um carrossel sobre a ordem cronológica. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que dá para visualizar super bem. Mas o primeiro livro, aí que começa com a criação do mundo, né, com a canção dos Ainur, o Ainulindale, que os Ainur eram esses espíritos puros, e fizeram a canção para a criação do mundo a pedido, a mando de Eru Ilúvatar, né, o Uno, o Deus único ali na história, na mitologia de Tolkien. Enfim, a gente tem aqui já o começo do começo de tudo. Depois tem o Valaquenta, que conta a história dos Valar, que são parte desses Ainur que vieram para o mundo material. Depois vem o Quenta Silmarillion, que fala da Primeira Era, vai contar da história dos Elfos. Depois a gente pode dar uma pausa para quem quiser, seguindo essa ordem cronológica, e atrás dos volumes, né, das publicações solos dos 3 grandes contos. Então a gente tem Beren Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin. São 3 volumes que aprofundam mais nessas histórias, né? Beren Lúthien e A Queda de Gondolin trazem várias versões desses grandes contos. Já Os Filhos de Húrin traz uma versão zona só mais completa possível, que o editor Christopher Tolkien, filho do autor, tentou trazer ali, buscando o mínimo de interferência possível nas palavras do seu autor, o J.R. Tolkien. O autor é Tolkien, o editor é o Christopher. Você pode também encontrar esses contos, versões desses contos espalhados nos 12 volumes do The History of Middle-earth, né, a história da Terra-média, mas eu nem vou entrar nessa série aqui, porque aí a coisa vai ficar muito complexa. Em Contos Inacabados também tem uma história da chegada de Túr a Gondolin, né, não fala da queda de Gondolin, mas fala da chegada de Túr a Gondolin, e tem também uma versão dos Filhos de Húrin, embora na publicação dos Filhos de Húrin solo esteja mais completa a história, e já tem a história um pouco mais condensada no Silmarillion. Tem uma versão aqui em Contos Inacabados que talvez para você vale a pena conhecer também. Mas de volta ao Silmarillion, você vai depois do Quenta Silmarillion, você já conheceu aí essas histórias da Primeira Era, você vai para a Segunda Era no Akallabêth, vai contar da história da ascensão e da queda da Ilha de Númenor, vai contar a história da Segunda Era, que justamente é sobre essa época que vai ser baseada a adaptação em série lá na Amazon Prime, a famigerada série que até agora a gente não viu nada, mas tudo bem, né? Estamos esperando aí desde 2017, firmes e fortes, a Amazon. Lembrando que na série da história da Terra-média e em Contos Inacabados também tem mais histórias
da Segunda Era. E por fim, no Silmarillion a gente vai ter a parte dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que vai ambientar aqui os elementos que compõem a Terceira Era, para a gente entender melhor as histórias do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que são na Terceira Era. E daí partiu o Hobbit, aí sim a gente entra com tudo na Terceira Era e vai conhecer a história do nosso amigo, querido, amado Hobbit Bilbo Bolseiro. Vai conhecer Gandalf o Cinzento, ele já aparece no Silmarillion, aparece pela primeira vez como Olorin, quando ele ainda era um espírito puro que habitava em Aman, um Maia, que é uma parte também dos Ainur, só que em vez de ser um Valar de maior poder, ele era um Maia, um auxiliar ali dos Valar. Mas mesmo os Maiar, sendo de menor poder, eles têm muito mais poder que os Elfos, por exemplo. Mas, fecha parênteses, aqui no Hobbit ele aparece como Gandalf mesmo, como Istar, um mago, e ele vai aí levar o Bilbo para uma aventura. A gente vai conhecer também os anãos, a gente vai conhecer o Gollum, o Elrond já aparece aqui. Então, a gente tem essa história aqui muito especial, que passa na Terceira Era. E então partimos para esse tijolão aqui, que é uma obra só, que pode ser dividida em 3 volumes, como na primeira vez que foi lançado, que é O Senhor dos Anéis. E aí conta, depois da aventura de Bilbo, a gente tem aí a história do Senhor dos Anéis e a Guerra do Anel, quando os povos livres da Terra-média se unem para guerrear contra o poderio de Sauron. Por fim, também tem esse livrinho aqui muito especial, que é As Aventuras de Tom Bombadil, com uma coletânea de poemas, que pode ser lido depois do Senhor dos Anéis, ou mesmo concomitante a ele, seguindo a ordem cronológica de leitura do Legendário. A segunda proposta seria a ordem de publicação. O primeiro livro do Legendário a ser publicado foi o nosso querido e amado Hobbit. Numa toca no chão, vivia um Hobbit. Em 1937, ele deu as caras ao mundo. Depois, em seguida, vem justamente O Senhor dos Anéis. Como eu disse, ele é uma obra só, mas ele foi publicado pela primeira vez em 3 volumes. 2 deles em 1954, A Sociedade do Anel e as Duas Torres, e o último, O Retorno do Rei, em 1955. Depois, em 1962, vieram As Aventuras de Tom Bombadil. Depois disso, as obras são póstumas. Tolkien morreu em 1973 e em 1977 veio o Silmarillion com edição do seu filho Christopher Tolkien. Em 1980 veio Contos Inacabados e depois de 1983 a 1996 os 12 volumes da história da Terra-média. Em 2007 veio Os Filhos de Húrin. Em 2017, 10 anos depois, veio Beren Lúthien, justamente 100 anos depois que a primeira versão da história de Beren Lúthien foi escrita por Tolkien. E no ano seguinte, em 2018, Christopher lança A Queda de Gondolin, antes de sua morte, que foi no início de 2020. Agora, em 2021, está previsto para 2 de setembro o lançamento do The Nature of Middle-earth, A Natureza da Terra-média, com edição de Carl Hostetter. E por fim, a terceira proposta vai de acordo com o perfil do leitor. E aqui eu vou tratar só das 3 obras centrais aí, o Silmarillion, o Senhor dos Anéis e o Hobbit. As outras obras já são para leitores mais iniciados. Para simplificar aqui, eu vou ficar com o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Então, o Hobbit, por exemplo, é uma obra já voltada para um público que pode ser infantil, né? Não é que é só para o público infantil, mas agrada ao público infantil, enquanto as outras já são mais para adultos mesmo. Esse aqui não, já agrada as crianças e agrada os adultos também. Crianças um pouquinho maiores, não crianças muito pequenas, sei lá, pelo menos uns 8 anos de idade, né? As mais espertinhas, mas eu diria de 10, 11 em diante. Então, o Hobbit é uma história linear, conta a história do Bilbo Bolseiro. E o seu segundo título é Lá e de Volta Outra Vez. É justamente isso, você acompanha essa aventura do Bilbo que sai do condado e de repente ele vai, vive a sua aventura lá na Montanha Solitária, ajuda os anãos e volta para o condado. Então, você tem uma história um pouco mais simples nesse sentido. Para quem gosta de aventura, para quem gosta de fantasia, para quem gosta de amizade, aqui você tem e tem muito bem, e é muito gostoso de ler, e é um pouco mais simples, é uma história mais linear, porque você vai e volta com o Bilbo.
e tá em paz, né? Você passa aqui umas enrascadas, mas fica tudo bem. Depois, O Senhor dos Anéis já é uma obra de maior fôlego, já é mais voltada para adultos ou adolescentes um pouco mais velhos. Então, é uma obra em que você tem ramificações dos personagens. É uma obra muito maior, como vocês puderam ver, e ela não acompanha um personagem do início ao fim. Tem uma hora que eles ramificam, que eles rompem, que eles se dividem. E aí você vai ter núcleos de histórias que vão se entrecortando, que vão se unindo, que vão acontecendo concomitantemente. É uma história que traz alegria, tristeza, calor e frio, claro e escuro, terror, maravilhamento, filosofia, ação, guerra, cura, tudo junto, misturado, tudo de bom, tudo de sublime, tudo de incrível, tudo de maravilhoso. Já deu para perceber que é a minha obra favorita, né? Bom, e tem o Silmarillion, que é para as pessoas que gostam de compêndios mitológicos, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit são romances literários, né? Romance no sentido de gênero literário, não de ser romântico, embora tenha um pouco de romance sim, mas no Senhor dos Anéis e no Silmarillion tem também, no Hobbit não tem. Mas a gente tem aqui no Silmarillion um compêndio mitológico, né? Enquanto o Hobbit e o Senhor dos Anéis são obras voltadas para os hobbits, né? Para os homens, o Senhor dos Anéis e os hobbits, e principalmente para os hobbits, são obras hobbitocêntricas, como diria o Tolkien. Aqui o Silmarillion é elfocêntrica, a história. Então é mais voltada para os elfos, embora também tenha aí as histórias dos homens, no Akallabeth e tudo mais. Mas é uma obra mais mítica, é uma obra mais voltada para o mundo mágico aqui. Se você gosta mais de mitologia, não é tão apegado à literatura assim, talvez o Silmarillion seja uma boa pedida. Já se prepara para os vários nomes, que às vezes são muito parecidos, você pode se confundir um pouquinho, mas vale a pena. Se você gosta de tudo isso e mais um pouco, faça como eu, leia, releia, na ordem que você quiser, na ordem que você achar o melhor para vocês. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito carinho para vocês. E digam aí qual foi a primeira obra de Tolkien que você leu, ou se você ainda não leu, qual a obra de Tolkien que você resolveu ler agora depois que assistiu esse vídeo. Muito obrigada por assistirem, beijos e até mais!